O outono nantico me recebeu com chuva forte e um céu acinzentado. Gotas batiam no teto do táxi enquanto eu observava as ruas sombrias da pequena cidade que agora era meu novo lar, ou melhor, não exatamente meu lar. O lar do meu filho, Leroy, e sua esposa, Nancy. O motorista, um homem mais velho com cabelos grisalhos nas têmporas, lançou-me um olhar compassivo pelo retrovisor. Primeira vez em Nantacoke, senhora? Sim, respondi brevemente, sem querer entrar em detalhes. Eu tinha 67 anos e estava sem casa própria pela primeira vez em 40 anos. Depois da morte de Harold, meu marido, morar sozinha na casa grande em Wilmington se tornou insuportável. Cada canto, tudo, me lembrava dele. Além disso, manter a casa exigia dinheiro, que eu tinha cada vez menos quando me aposentei. Vender a casa parecia uma solução sensata. Parte do dinheiro era usada para pagar as dívidas restantes do Harold e seu tratamento médico, e parte eu guardava para um momento difícil. Leroy tinha se oferecido para me deixar ficar com eles até que eu pudesse decidir o que queria fazer. Na época, parecia o ideal. Aqui estamos, anunciou o motorista, parando em frente a uma casa de 2 andares com um pequeno jardim na frente. Paguei, recusando ajuda com as malas. Eu estava acostumado a fazer as coisas sozinho. Enquanto tirava as coisas do porta-malas, avaliei mentalmente a casa. Era bonita, paredes brancas, persianas azuis, gramado bem cuidado, apesar da queda. Ajudei Leroy a dar a entrada desta casa há 8 anos. Insisti em ser listado como comutuário. Isso facilitou a obtenção de uma hipoteca melhor. Parecia uma formalidade na época, mas legalmente eu era coproprietário. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse tocar a campainha. Lá estava Leroy, meu único filho, um homem magro de 39 anos, com cabelos loiros ralos e olhos herdados do pai. Mãe? Ele me abraçou sem jeito enquanto aceitava uma das malas. Como foi sua viagem? Tudo bem. Tentei sorrir. Estava só chovendo. Leroy me levou para dentro. A casa era mobiliada com bom gosto, mas com um toque feminino. Nancy estava sempre de olho nas tendências da moda. As paredes claras, os móveis minimalistas, as almofadas decorativas e os vasos de plantas artificiais faziam com que parecesse uma página de revista em vez de uma casa viva. Nancy, Leroy gritou, mamãe está aqui. Nancy surgiu da cozinha, limpando as mãos no avental. Minha nora, uma mulher de 36 anos, estava sempre impecável. Cabelo castanho penteado, maquiagem impecável, roupas escolhidas com o cuidado de um estilista. Mesmo agora, em casa, ela usava calça e blusa como se estivesse indo trabalhar, não preparando o jantar. Judith, ela sorriu tensamente, sem fazer menção de me abraçar. Bem-vinda. Notei o olhar fugaz que ela lançou para minhas malas, um olhar de desagrado mal disfarçado. Obrigada, Nancy. Assenti, sentindo os músculos do meu rosto tensos por causa do sorriso falso. O cheiro está delicioso. Caçarola. Ela deu de ombro. Leroy, mostre a casa para a mamãe, e eu termino o jantar. Leroy me conduziu pelo primeiro andar, uma espaçosa sala de estar com cozinha, uma pequena sala de jantar e um banheiro. O segundo andar era composto por uma suíte, o escritório de Leroy, ele trabalhava como contador em uma construtora, e um quarto de hóspedes. E é aqui que você vai morar. Leroy parou hesitante em frente à porta do quarto de hóspedes, mas não se apressou em abri-la. Só que tem uma pequena, reforma. Reformas? Arqueei as sobrancelhas. Você não disse que era espontâneo. Ele esfregou o pescoço, um gesto que usava desde criança, quando mentia. Decidimos trocar o papel de parede e o piso de madeira. Desculpe por não termos avisado com mais antecedência. Posso ver? Estendi a mão para a maçaneta. Prefiro não fazer isso. Leroy se colocou apressadamente entre mim e a porta. Está uma bagunça lá dentro agora. Poeira de construção por toda parte. Não dá para respirar. Olhei atentamente para o meu filho. Ele desviou o olhar. Onde vou dormir? Perguntei, sentindo a irritação crescendo dentro de mim. Vamos instalar o sofá na sala. Leroy deu um sorriso fraco. É temporário, claro. A reforma estará pronta em 1 ou 2 semanas.
Assenti silenciosamente. Nós dois sabíamos que ele estava mentindo. Nosso relacionamento conturbado com Nancy começou desde o dia em que nos conhecemos. Ela estava sempre cautelosa, como se eu fosse algum tipo de ameaça para ela. Tentei me conectar, mas Nancy construiu um muro de sorrisos educados e frases vazias entre nós. Quando ela e Leroy se casaram, eu esperava que nos aproximássemos com o tempo. Mas, em vez disso, o muro só cresceu. Depois da morte de Harold, notei que Nancy começou a evitar visitas e telefonemas. Leroy vinha sozinho, inventando desculpas para a agenda lotada da esposa. Quando anunciei que estava vendendo a casa e me mudando temporariamente para a casa deles, ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse que precisavam conversar com Nancy. Um dia depois, ele retornou a ligação com um acordo relutante. Agora eu entendia o porquê. No jantar, a conversa não correu bem. Nancy perguntou sobre a estrada e como tinha corrido a venda da casa, mas não havia interesse genuíno em sua voz. Leroy manteve a conversa fluindo, pulando de assunto em assunto. Respondi brevemente, observando minha nora. Ela mal tocou na comida, como se tivesse perdido o apetite com a minha chegada. Quanto tempo você planeja ficar conosco, Judith? Perguntou Nancy enquanto passávamos para a sobremesa, uma torta de maçã comprada na loja. Leroy lançou um olhar de advertência à esposa. O quê? Ela deu de ombros, inocente. Precisamos nos planejar caso a reforma do quarto de hóspedes demore muito. Não quero ser um fardo, interrompi, olhando-a diretamente nos olhos. Assim que encontrar um apartamento adequado e me instalar, vou me mudar. Mãe, você não é um fardo. Leroy pôs a mão na minha. Fique o tempo que precisar. Notei que os lábios de Nancy se contraíram levemente, mas fiquei em silêncio. Depois do jantar, Leroy começou a arrumar o sofá, e Nancy trouxe a roupa de cama. Recusei ajuda e arrumei minha cama temporária eu mesma. Quando subiram as escadas, eu finalmente estava sozinha. Abrindo minha mala, peguei uma fotografia emoldurada de Harold e a coloquei na mesa de centro. Seu rosto sorridente me lembrou de como tínhamos sido bons juntos, 42 anos de casamento. Nos conhecemos quando eu trabalhava nos Correios, e ele vinha enviar cartas para sua mãe doente toda semana. Um dia, ele me convidou para um café e, um ano depois, nos casamos. Leroy nasceu quando tínhamos 28 anos. Harold sempre teve um talento especial para apaziguar as coisas e chegar a um acordo. Se ele estivesse vivo, talvez as coisas tivessem sido diferentes com Nancy. Ele a teria feito relaxar e me aceitar. Mas agora eu estava sozinho e tinha que me virar sozinho. Por curiosidade, subi ao segundo andar e caminhei silenciosamente até a porta do quarto de hóspedes. A luz estava acesa no quarto de Leroy e Nancy, e ouviam-se vozes abafadas. Cuidadosamente, girei a maçaneta do quarto de hóspedes e espiei lá dentro. Não havia reparos, é claro. O quarto era usado como depósito, caixas de coisas, uma bicicleta ergométrica, uma secadora de roupas, uma velha mesa de computador. Nancy claramente havia criado um depósito para tudo que não coubesse em seu interior perfeito. Nenhum sinal de trabalho em andamento, nenhum balde de tinta, nenhuma ferramenta, nenhum papel de parede removido. Fechei a porta silenciosamente e voltei para a sala. As mentiras de Leroy me machucavam, mas não me surpreendiam. Eles sempre foram sujeito de temperamento fraco, preferindo evitar conflitos mesmo à custa da verdade. Quando criança, isso se manifestava em pequenas coisas: culpar um vizinho inexistente por um vaso quebrado, mentir sobre suas notas. Quando adulto, ele aprendeu a mentir com mais habilidade, mas eu, como mãe, sempre o percebia. Arrumei minha cama e me deitei, ouvindo os sons estranhos de uma casa estranha. Água pingava em algum lugar. O assoalho rangia. A geladeira estava ligada. As vozes abafadas de Leroy e Nancy vinham do andar de cima. Eles estavam obviamente discutindo, embora eu não conseguisse entender as palavras. Antes de dormir, lembrei-me de como, 8 anos antes, Leroy ligara com a feliz notícia de que ele e Nancy tinham encontrado a casa dos seus sonhos, mas a entrada estava além das suas possibilidades. Eu tinha acabado de receber uma pequena herança da minha tia e decidi ajudar. $30.000 é muito dinheiro, mas nada é demais para o meu único filho. Ofereci-me para ser comutuário para obter uma taxa de hipoteca mais favorável.
Leroy recusou a princípio, mas a pragmática Nancy concordou imediatamente. A economia em juros ao longo de 30 anos representou uma quantia razoável. Assinei os papéis, dei o dinheiro e esqueci completamente. Eles pagaram a hipoteca fielmente e eu não interferi. Para mim, era apenas uma ajuda para o meu filho, não um investimento. Nunca os lembrei da minha contribuição e dos meus direitos legais sobre a casa. Até hoje, deitada no sofá desconfortável da sala de estar da casa da qual eu era parcialmente proprietária, eu sentia o ressentimento crescendo dentro de mim. Eu havia perdido meu marido, vendido a casa onde morei a maior parte da minha vida e me aproximado da única pessoa próxima a mim, meu filho. E, em troca, recebia mentiras e antipatia descarada. Através da parede, ouvi Nancy elevar a voz. Ela não pode ficar aqui muito mais tempo. A resposta abafada de Leroy. Depois ela de novo. Não me importo. Pense em alguma coisa. Fechei os olhos e tentei dormir, mas o sono não vinha. Memórias giravam na minha cabeça: o pequeno Leroy, sua primeira bicicleta, a formatura, meu casamento com Nancy, jantares frios de Natal, sorrisos tensos. Em algum momento, perdi o contato com meu filho. Ou talvez eu nunca tenha tido um. Enquanto adormecia com o som da chuva batendo no telhado, não sabia que os próximos dias testariam não apenas minha paciência, mas a de toda a nossa família, e que em breve eu teria que tomar uma decisão que mudaria nosso relacionamento para sempre. A manhã começou com um estrondo. Acordei abruptamente com o som de panelas caindo e o tilintar de pratos quebrando. O relógio na parede marcava 6h30. Estava começando a clarear do lado de fora da janela. Ah, me desculpe. A voz de Nancy soou completamente falsa. Eu não queria te acordar, Judith. Sentei-me no sofá, estremecendo de dor nas costas. A terceira noite naquele dispositivo de tortura estava cobrando seu preço. Nancy estava na cozinha, cercada por panelas caídas. Ela usava um agasalho esportivo e o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Não é grande coisa. Tentei disfarçar minha irritação. Já era a hora de levantar mesmo. Eu ia correr. Ela se inclinou, recolhendo as tampas espalhadas. Costumo fazer um shake de proteína, mas acho que vou ter que ficar sem. Não quero fazer barulho de novo. A última frase soou tão falsamente arrependida que mal consegui evitar revirar os olhos. Pelo terceiro dia consecutivo, Nancy deu um jeito de me acordar cedo. No primeiro dia, ela ligou o aspirador de pó às 7 da manhã, bem ao lado do sofá, explicando que era para mantê-lo limpo. No segundo dia, ela deixou cair uma pilha de pratos, dando uma cotovelada acidental neles. Levantei-me e comecei a dobrar a roupa de cama. O pijama era a única coisa que eu podia deixar na sala. Todos os meus outros pertences estavam cuidadosamente dobrados em malas que eu colocava atrás do sofá todas as noites e tirava de lá todas as manhãs para pegar o que precisava. Nancy deixou claro que não queria ver minhas coisas espalhadas pela casa. Desculpe ocupar sua sala de estar, eu disse, dobrando a colcha. Como estão as reformas? Nancy congelou por um segundo, depois deu de ombros. Você sabe como é. Os trabalhadores prometeram vir e não apareceram. Leroy ligou para eles ontem, e eles disseram que estavam atrasados em outro local. Assenti, determinada a não pegá-la mentindo. Todas as noites, quando Leroy e Nancy subiam, eu verificava o quarto de hóspedes. Nada havia mudado ali em 3 dias, as mesmas caixas e tralhas, nenhum sinal de reforma. Nancy saiu para correr, batendo a porta com tanta força que o vidro do aparador fez barulho. Finalmente fiquei sozinha e pude tomar banho e me trocar sem sentir que estava sendo observada. Leroy desceu às 7, já vestido para o trabalho, com calça cinza, camisa branca e gravata. Ele deu um sorriso culpado ao me ver à mesa com uma xícara de chá. Bom dia, mãe. A Nancy te acordou de novo? Nada. Estou acostumado a acordar cedo, menti. Aliás, desde que me aposentei, tenho me contentado em ficar na cama até às 21 horas. Ela não fez de propósito. Leroy começou a preparar uma torrada. Ela só está acostumada a ficar sozinha de manhã. Eu costumo sair antes dela. Eu não disse nada. Não queria começar a manhã com um conflito.
Como está indo sua busca por um apartamento? Ele perguntou, passando geleia na torrada. Sem sorte até agora. Os preços aqui são mais altos do que eu esperava, eu disse. E os que posso pagar estão em bairros onde é assustador sair para comprar pão à noite. Leroy assentiu sem olhar para mim. Talvez devêssemos procurar em cidades vizinhas. Lá deve ser mais barato. Apertei os lábios. Ele nem sequer se ofereceu para me deixar ficar com eles por um tempo até eu encontrar uma boa oferta. Vou dar uma olhada, respondi brevemente. Leroy terminou o café da manhã rapidamente, me deu um beijo na bochecha e saiu para o trabalho. Fiquei na casa vazia, sem saber o que fazer. Decidi pelo menos lavar a roupa. Parecia inofensivo e útil. Enquanto eu carregava a máquina de lavar e iniciava o programa, meu telefone tocou. Era uma velha amiga, Beth, com quem eu trabalhava nos Correios. Ela ainda morava em Wilmington. Como você está se adaptando, Judith? Ela perguntou depois de uma troca de cumprimentos. Não muito bem, para ser sincero. Abaixei a voz, embora não houvesse mais ninguém na casa. A Nancy obviamente não está feliz em me ver. Eu sabia. Beth sempre detestou minha nora, achando-a arrogante. O que ela está fazendo? Nada de concreto ainda. Só estão me causando inconvenientes, me acordando de manhã, me olhando feio quando uso alguma coisa na cozinha. Sabe, coisinhas que individualmente não significam nada, mas juntas dão nos nervos. E o Leroy, como sempre, finge não notar. Você conhece meu filho, ele evita conflitos a todo custo. Conversamos mais um pouco. Beth me convidou para ficar com ela se as coisas piorassem. Agradeci, mas recusei. Não queria admitir a derrota e fugir. Depois de conversarmos, decidi dar uma volta pelo bairro. O dia estava ensolarado, embora fresco. O bairro onde Leroy e Nancy moravam era um típico subúrbio americano, casas arrumadas com gramados bem cuidados, garagens para 2 carros, balanços escorregadores nos quintais de quem tinha filhos. Não consegui deixar de me perguntar por que Leroy e Nancy ainda não tinham filhos. Eles tinham se casado há 10 anos, ambos querendo ter uma família. Pelo menos foi o que Leroy disse. Talvez essa fosse a causa da tensão entre eles. E talvez a minha presença só estivesse aumentando o estresse. Quando cheguei em casa por volta do meio-dia, descobri que minha roupa estava lavada, mas as roupas ainda estavam na máquina. Tirei-as e pendurei-as na secadora no quintal. Graças a Deus o tempo estava ajudando. Ao passar pela sala de estar, notei que a foto de Harold que eu havia colocado na mesa de centro havia sumido. Olhando ao redor, encontrei-a escondida atrás de um vaso de flores artificiais. Era um detalhe pequeno, mas mexeu comigo. Devolvi a foto ao seu lugar original e decidi não dizer nada. Depois do almoço, que preparei para mim com comida comprada com meu próprio dinheiro, Nancy tinha deixado claro que eu tinha que comprar minha própria comida, fui verificar a roupa para lavar. Para meu horror, a blusa que eu havia pendurado no centro estava manchada com algo vermelho. Parecia suco ou vinho. As manchas eram só nela, o resto das roupas ainda estava limpo, o que descartava um acaso. Fiquei ali, agarrada à blusa destruída, uma das minhas favoritas, e senti a raiva crescendo dentro de mim. Aquilo estava ficando fora de controle. Naquela noite, quando Leroy chegou do trabalho, tentei falar com ele a sós, mas Nancy, como se pressentisse perigo, não saía do seu lado. Ela estava agitada na cozinha, preparando o jantar, pedindo constantemente a Leroy para ajudar com uma coisa ou outra. No jantar, o clima estava particularmente tenso. Nancy serviu lasanha, que estava incrivelmente salgada. Fiz alguns elogios educados, mas depois de algumas mordidas, larguei o garfo, incapaz de continuar. Você não gosta? Nancy levantou uma sobrancelha. Um pouco salgado para mim. Tentei amenizar a crítica com um sorriso. Mas, no geral, está delicioso. Você deve ter alterações no paladar relacionadas à idade, Nancy sorriu. Minha avó também reclamava que a comida era sem graça ou muito salgada quando ela tinha 60 anos. Percebi que Leroy ficou tenso, mas permaneceu em silêncio enquanto mastigava sua porção metodicamente. Talvez, concordei, decidindo não me deixar provocar. A propósito, Leroy, você sabe quem pode ter manchado minha blusa enquanto ela secava?
Ela estava perfeitamente limpa quando a pendurei. Leroy olhou para mim, confuso. Que blusa! Meu bege com estampa floral. Tinha manchas vermelhas, como vinho ou suco. Não faço ideia. Ele deu de ombros. Pássaros. O ar? O vento trouxe alguma coisa dos lotes dos vizinhos? Nancy me observou atentamente, com os olhos semicerrados. Receio que não tenhamos pássaros tão vermelhos no nosso bairro, eu disse. E não notei nenhum arbusto ou árvore vermelha nos lotes dos vizinhos. Os vizinhos da direita saíram de férias, a casa deles está vazia. Deve ter acontecido quando você estava pendurando a blusa, interrompeu Nancy. Talvez você já tivesse algo vermelho nas mãos, ou se encostou em algo sem perceber. Encontrei seu olhar. Nós duas sabíamos que ela estava mentindo. Talvez, respondi após uma pausa. A lembrança não é mais a mesma. Houve um silêncio constrangedor, quebrado por Leroy ao falar sobre problemas no trabalho. Escutei sem muita atenção, ainda digerindo o que acontecerá com a blusa. Não se tratava mais de agressão passiva, mas sim de danos materiais. Depois do jantar, Nancy se levantou de repente, como se tivesse tido uma epifania. Tive uma ideia. Ela olhou para Leroy e depois para mim. Judith, você ama a natureza, não é? Assenti, cansado. Nunca fui muito fã da natureza, mas também não a odiava. E se você morasse numa barraca no quintal? Nancy continuou, entusiasmada. Temos uma ótima barraca para 4 pessoas que compramos para acampar no ano passado. É espaçosa e você terá seu próprio espaço. Ninguém vai te acordar de manhã. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Ela estava sugerindo que eu, uma mulher de 67 anos, morasse em uma barraca em outubro. Nancy, você está falando sério? Olhei para Leroy, esperando que ele puxasse a esposa para o lado. Mas, em vez disso, meu filho assentiu, pensativo. Sabe, tem algo de especial, disse ele, evitando meu olhar. A barraca é muito confortável. Dormimos nela no Lago Erie, e estava até congelando, mas estava quentinho lá dentro. Temos um colchão de ar e um saco de dormir. Leroy, é outubro lá fora, lembrei-o, ainda esperando que fosse alguma piada de mau gosto. Mas ainda faz calor durante o dia, ele retrucou. Podemos te dar um aquecedor à noite. É seguro. É movido a bateria, e você pode usar o banheiro da casa, é claro. É uma solução temporária até a reforma terminar, acrescentou Nancy. Posso até criar um espaço aconchegante lá dentro com um tapete e luzes a pilha. Olhei para um e depois para o outro, tentando compreender o que estava acontecendo. Meu próprio filho, a quem dei vida, criei, eduquei, ouvi milhares de problemas de infância e ajudei a comprar esta mesma casa, agora me dizia: você vai dormir numa barraca no quintal. Não havia um pingo de vergonha em seu rosto, apenas uma expressão de culpa, não pelo absurdo da sugestão, mas porque ele tinha medo da minha reação. Vocês querem que eu viva numa tenda? Repeti, dando-lhes uma chance de recobrar o juízo. Só até os reparos terminarem, Leroy apressou-se em me garantir. Uma semana, no máximo. Uma semana que nunca terminaria porque não havia reparos. Expirei lentamente, tentando manter a calma. Meu primeiro impulso foi dizer o que pensava dos dois, pegar minhas coisas e ir embora. Mas para onde? Para a casa da Beth em Wilmington. Alugar um quarto de motel até encontrar um apartamento? Gastar o dinheiro que havia guardado para os dias difíceis? E então me dei conta. Lembrei-me do título de propriedade desta casa, dos papéis que assinei há 8 anos, da minha condição de comutuário. Olhei para Nancy e sorri. Ela ficou um pouco tensa, uma reação que eu não esperava. Sabe, eu disse, essa é uma ótima ideia. Adoro novas experiências. Afinal, na minha idade, você tem que tentar algo diferente enquanto pode. Sério? Nancy não escondeu a surpresa. Ela obviamente esperava um escândalo. Claro, concordei. Quando mais terei a chance de morar em uma barraca? Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível. Leroy pareceu aliviado e confuso ao mesmo tempo. Então vou lá e arrumo tudo agora mesmo, disse ele, levantando-se da mesa. Nancy, você me dá uma mão?
Eles foram para o quintal, e eu fiquei à mesa, observando-os trabalhar na barraca pela janela. Dentro de mim, um plano se formava, um plano que lhes ensinaria uma lição que jamais esqueceriam. Eu não aceitaria a humilhação docilmente. Não toleraria a maneira como me tratavam. Não depois de tudo que fiz por Leroy. Não depois de ajudá-los a comprar esta casa, uma casa que em parte me pertencia. Era hora de lembrá-los disso. Passei a noite numa barraca no quintal. O saco de dormir que Leroy me dera era quente, mas o chão sob o colchão de ar parecia pedra. Mal consegui pregar os olhos, ouvindo o farfalhar do jardim noturno e observando os primeiros raios do amanhecer penetrarem pelo tecido da barraca. Surpreendentemente, não me senti cansado pela manhã. Pelo contrário, estava tomado pela determinação. Enquanto Leroy e Nancy ainda dormiam, entrei em casa em silêncio, tomei um banho e troquei de roupa. Depois, preparei um café forte e tirei da mala a pasta que sempre carregava comigo. Entre as certidões de nascimento, o seguro e os registros médicos, encontrei o que procurava: os documentos da casa, um contrato de hipoteca que declarava, preto no branco, que eu, Judith Bridurt, era comutuária e tinha direitos iguais aos de Leroy Bridurt sobre a propriedade. Os documentos que eu havia assinado 8 anos antes para ajudar meu filho. Olhando os papéis, lembrei-me de como Leroy e Nancy vieram nos visitar, eu e Harold, animados e felizes com as fotos da casa que tinham acabado de encontrar. Como conversaram sobre seus planos de mobiliá-la, sobre o quarto de bebê que queriam fazer no pequeno cômodo ao lado do quarto principal, sobre o quintal onde seriam realizados os churrascos em família. Só que não temos o suficiente para a entrada, disse Leroy. O banco exige 20%, senão as condições serão péssimas. Eles não perguntaram diretamente, mas a dica era clara. Olhei para Harold. Tínhamos acabado de receber uma herança da minha tia Marge, não uma quantia enorme, mas o suficiente para ajudar meu filho. Poderíamos lhe emprestar o dinheiro para a entrada, sugeriu Harold. E eu poderia ser comutuário, acrescentei. Assim, você conseguiria uma taxa de juros melhor. Leroy começou a hesitar, mas Nancy concordou rapidamente. Isso seria ótimo, disse ela com um calor incomum. Vamos recuperar cada centavo. Eu prometo. Não precisávamos devolver nada. Harold e eu decidimos que seria o nosso presente. Eu tinha assinado todos os papéis e me esquecido, pensando que a copropriedade da casa era uma mera formalidade. Agora, essa formalidade me dava poder de verdade. Coloquei os papéis de volta na pasta e esperei Leroy e Nancy acordarem. A espera não foi longa. Logo, ouvi passos na escada. Nancy foi a primeira a descer, completamente vestida e impecavelmente arrumada, como se estivesse indo para uma reunião de negócios em vez de um dia normal de trabalho. Ela congelou por um segundo quando me viu à mesa da cozinha. Bom dia, disse ela friamente. Como você dormiu na barraca? Delicioso, sorri. Ar fresco faz maravilhas. Ela me olhou incrédula, mas permaneceu em silêncio, indo em direção à cafeteira. Enquanto ela servia o café, Leroy apareceu, enrugado e obviamente sem dormir. Mãe, ele me olhou surpreso. Você já acordou? Nunca dormi tão cedo, respondi. Leroy, Nancy, gostaria de falar com vocês. Tenho que ir trabalhar. Nancy olhou para o relógio. Que tal hoje à noite? É importante. Coloquei a mão na pasta. Não vai demorar muito. Leroy e Nancy se entreolharam. Algo na minha voz os deixou cautelosos. Certo. Nancy sentou-se relutantemente à minha frente. Sobre o que você queria conversar? Abri a pasta e retirei os documentos. Você se lembra em que circunstâncias esta casa foi comprada? Leroy franziu a testa. Claro que me lembro. Você e o papai nos ajudaram com a entrada. Não só isso. Coloquei o contrato da hipoteca na frente deles. Também me tornei comutuário para que vocês pudessem obter uma taxa de juros melhor. Nancy ficou tensa. O que você quer dizer, Judith? O que quero dizer, bati o dedo na escritura, é que, legalmente, sou coproprietária desta casa. Tenho os mesmos direitos sobre esta propriedade que você. Houve silêncio. Leroy olhou para os papéis, confuso, e Nancy empalideceu visivelmente.
Mas foi só uma formalidade, disse Leroy por fim. Nós sempre pagamos a hipoteca nós mesmos. Sim, você fez isso, assenti. E eu nunca interferi nos seus assuntos. Achei que você fosse o dono da casa, embora legalmente isso não fosse exatamente verdade. Nancy se levantou abruptamente, derramando o café. O que é isso? Você quer tirar a casa da gente depois de todos esses anos? Não. Balancei a cabeça. Quero te lembrar que, quando você sugere que eu moro numa barraca no quintal de uma casa da qual sou parcialmente dona, você está passando dos limites. Leroy baixou os olhos, claramente se sentindo desconfortável. Mãe, foi só uma sugestão. Não te forçamos. Você praticamente me jogou na rua, levantei a voz, incapaz de me conter. Sua esposa estragou minha blusa, escondeu a foto do seu pai, me acordava todas as manhãs e fez de tudo para que eu me sentisse indesejado aqui. E você, meu próprio filho, em vez de proteger sua mãe, a apoiou. Eu não estraguei sua blusa, exclamou Nancy. E não toquei na foto. Não minta na minha cara. Olhei para ela friamente. Todos nós sabemos a verdade. Leroy olhou de mim para a esposa, sem saber quem apoiar. Olha, vamos todos nos acalmar, começou ele, no tom conciliador que sempre usava em situações de conflito. Mãe, ninguém quis te machucar. Só estávamos procurando uma solução que funcionasse para todos. Uma solução que agradasse a todos, sorri amargamente. Mandar uma mulher de 67 anos para morar numa barraca em outubro? Essa é a sua solução? Nancy cruzou os braços. Judith, você concordou. Você disse que gostou. Eu menti, dei de ombros. Assim como você mentiu para mim sobre as reformas no quarto de hóspedes. Leroy estremeceu. Você sabe. Claro que eu sei. Eu verifico o quarto toda noite. Não tem nenhuma reforma lá, só suas tralhas. Nancy lançou um olhar furioso para Leroy, como se o acusasse de não ter me enganado. E agora? Perguntou ela, tensa. Você vai nos cobrar pela hospedagem? Não. Respirei fundo e disse as palavras que vinha preparando a manhã toda. Quero vocês dois fora desta casa em 3 dias. Houve um silêncio ensurdecedor. Leroy me encarou como se eu tivesse falado de repente em uma língua estrangeira. O quê? Disse-lhe finalmente. Você me ouviu? Tentei falar com firmeza, embora estivesse tremendo por dentro. Estou exercendo meu direito como coproprietária e exijo que você se mude. Nancy riu, mas não havia alegria em sua risada. Vocês não podem simplesmente nos expulsar. Nós temos direitos. Eu também. Apontei para os papéis. E consultei um advogado. Como sou coproprietário e você violou nosso acordo verbal sobre relações familiares, tenho o direito de exigir seu despejo. Era mentira. Não consultei nenhum advogado, mas conhecia o suficiente sobre a lei para perceber que a situação era realmente complicada e não havia solução fácil. No entanto, eu contava com o fato de Leroy e Nancy não cumprirem minha palavra e chamarem advogados. Você está blefando. Nancy estreitou os olhos. Certo. Dei de ombros. Só fique ciente de que o processo judicial pode se arrastar por meses, se não anos. Enquanto isso, vamos morar juntos. Eu na barraca, é claro. Vi Nancy empalidecer ainda mais. A perspectiva de uma vida longa comigo claramente a assustava mais do que a possibilidade de ser despejada. Leroy finalmente saiu do seu transe. Mãe, você não pode estar falando sério sobre isso. Para onde vamos? Não sei. Olhei-o diretamente nos olhos. Talvez para a barraca no quintal. Nancy se levantou de um pulo, derrubando uma cadeira. Isso é ridículo. Estamos pagando por esta casa há 8 anos, todo mês, sem falta. E eu sou grata por isso, concordei. Mas a casa ainda é parcialmente minha, e não quero mais morar com pessoas que não me respeitam. Mãe, Leroy me olhou suplicante. Vamos conversar sobre isso. Podemos chegar a um acordo. Vamos desocupar o quarto de hóspedes hoje à noite. Eu mesmo levo tudo para a garagem. Tarde demais. Balancei a cabeça.
Você já demonstrou seus verdadeiros sentimentos por mim. Foi a Nancy, exclamou Leroy, recebendo um olhar fulminante da esposa. Ela sugeriu a barraca, não eu. Eu só a apoiei porque não queria discutir. Tudo bem, Nancy sibilou. A culpa é minha. Isso é muito másculo. Mas é verdade. Leroy se virou para ela. Você sempre foi contra a vinda da mamãe para cá. Você sempre dizia que precisávamos encontrar um jeito de nos livrar dela. Acompanhei a briga deles com sentimentos mistos. Por um lado, fiquei magoado ao ouvir Nancy falar de mim. Por outro, senti uma satisfação ao ver que o relacionamento deles estava começando a ruir. Eu nunca disse se livrar dela, Nancy elevou a voz. Eu disse que precisávamos encontrar outro lugar para ela morar. O que há de errado nisso? Você se ofereceu para deixá-la viver numa barraca, Leroy espirrou água nas mãos. Numa barraca, Nancy, minha mãe idosa. Você concordou, Nancy apontou o dedo para o peito dele. Não finja que não teve nada a ver com isso. Tossi, interrompendo a discussão. Eu te dei 3 dias. Use-os com sabedoria. Encontre um novo lugar para morar. Arrume suas coisas. Segunda-feira, quero você fora daqui. Você não pode fazer isso. Nancy se virou para mim, com os olhos ardendo de raiva. Vamos processar você. Você pode tentar. Recolhi calmamente os papéis de volta à pasta. Mas acredite, tenho mais chances de ganhar. Sou uma senhora idosa que foi expulsa pelo próprio filho e pela nora para viver numa barraca. De que lado você acha que o tribunal vai ficar? Leroy afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Mãe, por favor. Vamos encontrar outra saída. Encontrei uma saída. Levantei-me. Agora é a sua vez de procurar um novo lugar para morar. Leroy, não implore a ela. Nancy pegou sua bolsa. Não vamos a lugar nenhum. Ela pode chamar a polícia se quiser. E eu farei isso, assenti, se for preciso. Nancy me lançou um olhar de ódio e saiu furiosa da cozinha. Alguns segundos depois, a porta da frente bateu. Leroy e eu estávamos sozinhos. Ele olhou para mim com os olhos avermelhados. Por que você está fazendo isso? Porque você se ofereceu para me deixar morar em uma barraca, eu retruquei. Foi estúpido. Ele balançou a cabeça. Eu deveria ter dito a Nancy na hora que era inaceitável. Mas não disse. Suspirei. E sabe qual é a parte mais triste? Você sempre fez isso, Leroy. Sempre escolheu o caminho de menor resistência. Quando criança, quando sofria bullying de outros garotos. Quando adolescente, quando teve que se defender. Na idade adulta, quando sua esposa começou a mandar em você. Isso não é justo. Ele franziu a testa. Nancy e eu temos uma relação de igualdade. Sério? Olhei para ele com ceticismo. Então por que você concordou em despejar sua própria mãe para a barraca em vez de insistir em desocupar o quarto de hóspedes? Leroy ficou em silêncio, incapaz de encontrar uma resposta. Eu te dei 3 dias, repeti. Use-os com sabedoria. Mãe, por favor, ele agarrou minha mão. Nós podemos resolver isso. Vou falar com a Nancy. Vamos dar um jeito de vivermos juntos. É tarde demais. Soltei a mão dele delicadamente. Às vezes, é preciso encarar as consequências das próprias decisões para realmente mudar. Mas para onde vamos? Ele parecia desesperado. Não temos economias para uma nova entrada. O aluguel está custando uma fortuna agora. Não sei, dei de ombros. Talvez os pais da Nancy pudessem ajudar. Leroy deu um sorriso amargo. Os pais dela mal conseguem se sustentar. Além disso, eles moram num apartamento minúsculo na Flórida. Então vocês vão ter que procurar outras opções, eu disse enquanto saía da cozinha. E, sabe, eu gosto muito da barraca. Acho que vou ficar lá mais algumas noites enquanto vocês se preparam para ir embora. Não quero criar uma atmosfera estranha na casa. Foi uma pequena vingança para mostrar que até a barraca era melhor que a companhia deles. Leroy se encolheu como se tivesse levado um tapa. Mãe,
vou dar uma volta, interrompi-o, volto para o jantar. Ao sair de casa, respirei fundo o ar fresco do outono. Sentimentos conflitantes me assolavam, a amargura da traição do meu filho, a satisfação da vingança e um estranho alívio, como se eu tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. Ao passar pela casa da minha vizinha, notei uma senhora idosa varrendo a varanda. Ela me acenou amigavelmente. Bom dia. Você deve ser a mãe do Leroy. Eu sou Delila Ramon. Moro ao lado. Judite Bridud. Aproximei-me. Sim, sou a mãe do Leroy. É um prazer conhecê-la. Ela sorriu. Há quanto tempo você está aqui? Alguns dias, respondi. Mas haverá mudanças aqui em breve. É mesmo? Delila olhou para mim com interesse. Sim, assenti. Leroy e Nancy vão se mudar, e eu vou ficar. Delila ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não perguntou mais nada. Bem, se precisar de companhia ou ajuda, eu moro aqui. Ela apontou para sua casa. Meu marido morreu há 3 anos, então eu entendo como é estar sozinha. Obrigada. Sorri sinceramente. Talvez eu aceite sua oferta. Enquanto continuava minha caminhada, refleti sobre o que havia acontecido naquela manhã. Uma parte de mim se sentia culpada por ter efetivamente deixado meu filho sem teto. Mas outra parte, mais forte, me lembrou que era exatamente isso que eles fariam comigo. A única diferença era que eu tinha direitos legais sobre a casa, e a solução deles foi apenas um capricho cruel. Quando cheguei em casa para jantar, descobri que Leroy tinha saído, aparentemente para trabalhar. A casa estava silenciosa. Dei uma espiada no quarto de hóspedes e vi que Leroy tinha começado a limpar os escombros. Várias caixas já estavam no corredor. Era tarde demais. Preparei um almoço leve e sentei-me à mesa, olhando pela janela para a barraca no quintal, um símbolo da minha humilhação que agora era um símbolo da minha vitória. Pensei no que aconteceria a seguir, em como Leroy e Nancy reagiriam quando percebessem que eu não estava brincando, se eu estava realmente pronto para colocá-los na rua. E em algum lugar lá no fundo, por trás de toda a determinação e raiva, eu esperava que Leroy encontrasse forças para se desculpar de verdade, não apenas com palavras, mas com ações, que ele finalmente se tornasse um homem sem medo de enfrentar a injustiça, mesmo que viesse de sua amada esposa. Mas anos de experiência me disseram que isso não aconteceria, que Leroy ainda buscaria a saída mais fácil e que minha intransigência seria a única maneira de fazê-lo crescer. Decidi que não recuaria, mesmo que isso machucasse nós dois. 3 dias se passaram mais rápido do que eu esperava. A princípio, Leroy e Nancy fingiram não levar minha ameaça a sério. Nancy me ignorou desafiadoramente, passando de cabeça erguida. Leroy tentou falar várias vezes, mas eu permaneci inflexível. Mãe, você não pode nos despejar de verdade, disse ele, esfregando o pescoço, nervoso. Esta é a nossa casa, o nosso lar. Eu o corrigi. E sim, eu posso. No final do segundo dia, eles finalmente perceberam que eu não ia recuar. Eu podia ouvi-los discutindo até altas horas da noite no quarto deles, as vozes cada vez mais altas até Nancy desabar em soluços. No terceiro dia, eles começaram a fazer as malas. Observei da janela da cozinha enquanto Leroy colocava as malas no porta-malas do sedã usado. Nancy estava ao lado dele, com os braços cruzados sobre o peito, dizendo algo com os dentes cerrados. Pela expressão em seu rosto, não era nada agradável. Era segunda-feira de manhã, meu prazo final. Decidi não sair para não fazer outra cena. O que aconteceu ontem à noite já era suficiente. No domingo à noite, Nancy entrou correndo na cozinha, onde eu tomava chá em silêncio, e jogou uma pilha de impressos na mesa. Você não pode nos despejar, anunciou ela. Consultei um advogado. Mesmo sendo comutuário, você não tem o direito de decidir sozinho quem mora na casa. Coloquei minha xícara de lado calmamente. O que seu advogado sugere? Litígio. Nancy deu um sorriso presunçoso. O que poderia levar meses, se não anos. Enquanto isso, estaríamos morando aqui. Dei de ombros. Por mim tudo bem. Estou bem confortável na tenda. Posso morar lá enquanto o julgamento acontece. Seu rosto se contorceu de raiva. Você não ousaria.
O que os vizinhos vão pensar, que minha nora e meu filho me despejaram para dentro da barraca? Você consegue imaginar as manchetes nos jornais locais? Idosa forçada a viver em uma barraca no próprio quintal. Tenho certeza de que os repórteres adorariam me entrevistar. Nancy empalideceu. Seu trabalho no mercado imobiliário era baseado em reputação. Um escândalo dessa magnitude poderia prejudicar seriamente sua carreira. Você não vai fazer isso, ela baixou a voz. Por que não? Você me colocou na barraca. Foi só uma ideia, exclamou ela. Você concordou voluntariamente, e o tribunal decidirá se uma mãe de 67 anos foi forçada a viver em uma barraca ou não. Ergui as sobrancelhas. Quer arriscar? Nancy cerrou os punhos, mas não disse nada. Depois de alguns segundos, virou-se e saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro do aparador fez barulho. Agora, olhando pela janela para a partida deles, senti uma estranha mistura de emoções: satisfação por a justiça ter sido feita, amargura por estar separada do meu único filho e o alívio repentino de não ter mais que suportar a frieza de Nancy, não ter mais que fingir que estava tudo bem. Leroy bateu o porta-malas e se virou para casa. Nossos olhares se encontraram através do vidro. Ele ergueu a mão em um gesto hesitante, seja para se despedir ou para se desculpar. Eu não respondi. Apenas me virei e me afastei da janela. Quando voltei à janela alguns minutos depois, o carro tinha sumido. Eu estava sozinho na casa que agora era só minha. A primeira coisa que fiz foi subir as escadas e entrar no quarto de hóspedes, que supostamente estava sendo reformado. Nancy tinha levado a maior parte das coisas, mas algumas caixas permaneceram. Comecei a desmontá-los, determinada a transformar este cômodo no meu quarto. Em uma das caixas, encontrei álbuns de fotos antigos, fotos do Leroy quando criança, suas fotos da escola, férias em família, Harold, ainda jovem e cheio de vida, abraçando o pequeno Leroy na praia, eu com cabelos escuros sem um único fio grisalho, sorrindo para a câmera, segurando o bolo de 5 anos do meu filho. Onde e quando perdemos essa conexão? Quando Leroy deixou de ser um garoto que veio até mim com todos os seus problemas e se tornou um homem que escolheu viver com uma mulher que despreza sua mãe? Deixando os álbuns de recortes de lado, continuei a limpeza. À noite, o quarto estava quase pronto. Tirei minhas roupas das malas e as coloquei em um armário vazio, coloquei lençóis limpos em uma cama que encontrei sob uma pilha de caixas. Era uma pequena cama de solteiro, aparentemente sobra dos antigos donos, mas parecia o paraíso depois do sofá na sala e da barraca no quintal. Na manhã seguinte, acordei com uma batida na porta. Na soleira estava Delila Ramon, uma vizinha que eu conhecera alguns dias antes. Ela segurava uma cesta de scones. Bom dia, Judite, ela sorriu. Achei que você gostaria de me fazer companhia no café da manhã. Fiz muffins de mirtilo, minha receita de assinatura. Convidei-a a entrar com gratidão. Depois de 3 dias de intenso confronto com Leroy e Nancy, a companhia de uma pessoa simpática foi uma lufada de ar fresco. Delila provou ser uma ótima conversadora, uma viúva de 72 anos com uma mente afiada e um ótimo senso de humor. Ela morou em Nantacoke a vida toda e conhecia todas as histórias locais. Seu marido, Frank, morreu de câncer há 3 anos e, desde então, ela morava sozinha, amparada por 2 filhas adultas que a visitavam regularmente. Notei que o Leroy e a Nancy sumiram, disse ela, passando manteiga no muffin. Há quanto tempo? Para sempre, respondi, e num impulso repentino, contei-lhe toda a história. Delila ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela balançou a cabeça. Oferecer uma senhora idosa para morar em uma barraca. Que momento! Você não acha que fui muito cruel? Perguntei, ainda atormentado por dúvidas. Cruel, bufou Delila. Querida, eles tiveram o que mereciam. Na minha época, as crianças eram ensinadas a respeitar os pais. Seu filho parece ter perdido essa lição. Suas palavras me trouxeram algum alívio. Eu não tinha certeza se tinha feito a coisa certa, mas o incentivo de Delila me fez sentir menos culpada. Eles estão em um motel nos arredores da cidade, eu disse. Leroy mandou uma mensagem ontem à noite. É a única coisa que eles podem pagar. É a coisa certa a fazer, assentiu Delila. Deixe-os sentir como é ser um sem-teto. Talvez isso os ensine a valorizar o que têm.
Depois do café da manhã, Delila se ofereceu para me mostrar a cidade. Aceitei com prazer. Os poucos dias que passei com Leroy e Nancy me deixaram com muito pouco tempo para passear. Nantacoke era uma cidadezinha charmosa, com um centro histórico com prédios do século XIX e bairros modernos nos arredores. Delila me mostrou a biblioteca, o centro comunitário para idosos, onde aconteciam várias atividades, e sua loja de doces favorita. Se você decidir ficar em Nantacoke, deve conhecer todos os melhores lugares para ir, disse ela, me levando para um delicioso cheesecake e um café aconchegante. Ainda não decidi, admiti. Aconteceu tudo tão de repente. Eu não planejava ficar aqui por muito tempo. Bem, agora você tem uma casa e pelo menos um amigo, Delila piscou. Não é um mau começo, eu diria. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei uma mensagem do Leroy na secretária eletrônica. Mãe, por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar. Nancy e eu estamos com problemas. Quero me desculpar. Por favor. Sua voz soava embargada, quase desesperada. Senti uma pontada de pena, mas não liguei de volta. Era cedo demais. A ferida estava muito recente. No dia seguinte, decidi arrumar a casa toda. Nancy sempre se certificava de que estava limpa, mas eu queria que o lugar fosse meu. Reorganizei os móveis da sala, coloquei algumas almofadas no sofá, troquei as cortinas. Coloquei a foto do Harold no lugar mais visível da lareira da sala. À noite, Leroy ligou novamente. Desta vez, eu atendi. Mãe. Sua voz soou surpresa, como se ele não esperasse que eu atendesse. Sim, Leroy. Como vai? Não muito bem, suspirou ele. O motel é horrível. Barulhento, apertado, com um mofo nas paredes. A Nancy mal fala comigo. Ela diz que é tudo culpa minha. Não é? Perguntei, tentando controlar minhas emoções. Sim, ele concordou abruptamente. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter insistido para que você morasse na casa como deve ser. Eu fiquei com medo, mãe. A confissão dele me pegou de surpresa. Leroy raramente admitia seus erros. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, eu disse após uma pausa. Eu também sinto muito. Eu podia ouvir a tristeza sincera em sua voz. Mas agora, não sei o que fazer. Nancy disse que deveríamos processar você. Eu não quero isso. Só quero que as coisas melhorem. As coisas não vão melhorar se processarmos, eu disse. Eu sei, suspirou ele. Mas o que vamos fazer? Não podemos viver num motel para sempre. Senti uma pontada na consciência. Apesar de tudo o que tinha acontecido, Leroy ainda era meu filho. Mas também me lembrei de como ele apoiou a ideia de me despejar para uma barraca. Você precisa encontrar um novo lugar para morar, eu disse com firmeza. Um apartamento, uma casa, qualquer coisa. Você trabalha, Nancy trabalha, você vai ficar bem. Não podemos comprar uma casa nova sem dar entrada, argumentou ele. E o aluguel está absurdamente caro agora. Mal conseguimos pagar este motel. Então você vai ter que fazer alguma coisa. Tentei parecer calma, mesmo que o desespero dele me doesse por dentro. Talvez se mudar temporariamente para outra cidade onde seja mais barato. Nancy não quer sair de Nantacoke, disse Leroy. Todos os clientes dela estão aqui. Bem, então ela vai ter que encarar a realidade. Eu o interrompi. Você não mora mais nesta casa. Houve uma longa pausa. Entendo, disse Leroy finalmente. É só que, posso te ligar às vezes, só para conversar? Amoleci. Pode, Leroy. Você ainda é meu filho. Depois da conversa, fiquei olhando para a foto de Harold por um longo tempo. O que ele diria sobre o que eu tinha feito? Aprovaria ou desaprovaria? Harold sempre fora mais brando do que eu, sempre buscando um meio-termo. Mas nem ele teria tolerado tal tratamento. Nos dias seguintes, fui me adaptando à casa aos poucos. Delila se tornou uma hóspede frequente. Preparamos o jantar juntas, assistimos a filmes antigos e relembramos nossa juventude.
Ela me apresentou a outras mulheres mais velhas de Nantacoke, Eleanor, ex-professora de literatura, e Ruth, que trabalhou na biblioteca a vida toda. Formamos um pequeno clube, nos reunindo na casa um do outro para chás e conversas intermináveis. Uma semana depois que Leroy e Nancy partiram, Beth me ligou de Wilmington. Como vai, Judith? Sobreviveu a sua nora? Eu ri e contei a história toda. Beth engasgou, gemeu, ressentiu-se, finalmente, declarou: Você fez a coisa certa. Deveria ter ensinado uma lição a eles há muito tempo. Às vezes me sinto culpado, confessei. Afinal, Leroy é meu filho. O filho que deixou a esposa te despejar na barraca, Beth me lembrou. Isso não parece muito infantil. Mas eles estão mesmo numa situação difícil, suspirei. Morando num motel horrível. Sem dinheiro para uma casa nova. Eles são adultos, disse Beth. Eles vão dar um jeito. Você não pode passar a vida lidando com os problemas do Leroy. Ela tinha razão, mas eu não conseguia me livrar da culpa. Naquela mesma noite, liguei para Leroy novamente. Como você está? Perguntei. Não muito bem. Sua voz soava cansada. Nancy pediu o divórcio. Fiquei sem fôlego. Não esperava por aquilo. Por quê? Ela diz que eu falhei em proteger nossa casa e nossa família. Leroy sorriu amargamente. Que, se eu fosse um homem de verdade, não teria deixado você nos expulsar ou que ela se oferecesse para morar em uma barraca. Enfim, não importa o que eu faça, estou sempre errado. Sinto muito, eu disse. E era a verdade. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu não queria arruinar o casamento do meu filho. Você não deveria, ele suspirou. Acho que nosso casamento já estava fadado ao fracasso antes mesmo de você chegar. Foi só a gota d'água. O que você vai fazer? Não sei. Ele fez uma pausa. Provavelmente terei que me mudar para outra cidade. É muito caro alugar um lugar aqui sozinho. E o seu trabalho? Sou contador, mãe. Contadores são necessários em todos os lugares, disse-ele com um sorriso fraco. Depois da conversa, não consegui dormir por um longo tempo. Os acontecimentos estavam acontecendo tão rápido e tomando um rumo que eu não esperava. Eu queria dar uma lição em Leroy e Nancy, mas não destruir o casamento deles. Embora, para ser sincero comigo mesmo, o relacionamento deles sempre me pareceu estranho. Nancy era dominante. Leroy era submisso. Talvez o divórcio realmente tenha sido para melhor. No dia seguinte, contei a novidade para Delilah enquanto caminhávamos pelo parque. Não estou surpresa, ela balançou a cabeça. Mulheres como Nancy sempre procuram culpados ao seu redor, mas nunca no espelho. Mas eu me sinto responsável, admiti. Se eu não os tivesse expulsado. O quê? Interrompeu Delilah. Você teria morado numa barraca enquanto eles continuavam o casamento tóxico? Ou teria encontrado um apartamento e se mudado, deixando Leroy sob o jugo daquela mulher? Às vezes, é preciso uma crise para enxergar a verdade. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu tivesse, sem querer, feito um favor ao Leroy, forçando-o a olhar para a vida e os relacionamentos dele de um ângulo diferente. 2 semanas após o despejo, recebi uma carta de Nancy, uma notificação formal de que ela estava contratando um advogado para resolver a questão da divisão de bens. Ela exigia uma indenização pela sua parte da casa, calculada como a soma de todas as suas prestações da hipoteca durante 8 anos. Mostrei a carta para Delilah, que me aconselhou a contratar um advogado também. Não deixe que ela te intimide, disse minha amiga. Ela está tentando tirar o máximo de dinheiro possível dessa situação. Segui o conselho dela e entrei em contato com um advogado local especializado em direito de família. Ele me garantiu que as alegações de Nancy tinham poucas chances de sucesso, dadas as circunstâncias do nosso conflito e o fato de eu ser um comutuário legal. Enquanto os advogados trocavam cartas, continuei me adaptando à minha nova vida, fiz amizade com Ruth na biblioteca e comecei a ajudar lá como voluntária 2 vezes por semana. Eu me encontrava com Delilah, Eleanor e as outras mulheres do nosso clube para jantares e jogos de cartas. Adotei uma gata, uma fêmea cinza de 3 anos, do abrigo local, a quem dei o nome de Pearl, em homenagem à minha avó. Leroy ligava regularmente a cada poucos dias.
Nossas conversas estavam ficando menos tensas, embora ainda longe de serem fáceis. Ele havia conseguido um emprego em uma cidade vizinha e estava planejando se mudar. Nancy está insistindo para vender a casa, disse-lhe certa noite. Diz que lhe devem metade do valor. O que você acha? Perguntei cautelosamente. Não acho que ela tenha o direito de fazer isso, disse-lhe com firmeza repentina. A casa legalmente pertence a você e a mim, e eu não quero vendê-la. Mas você não pode viver nela, eu apontei. Eu sei, disse-lhe baixinho. Mas não quero que ela receba o dinheiro para comprar uma casa que você ajudou a comprar. Não ela. Foi a primeira vez que Leroy se aliou abertamente a mim contra Nancy. Senti uma onda de orgulho e esperança. Talvez meu filho estivesse finalmente aprendendo a se impor. Certa noite, cerca de um mês após o despejo, Delila veio até mim com uma garrafa de vinho e uma proposta de casamento. Eu estava pensando, disse ela, servindo o vinho em taças. Sua casa tem 3 quartos e você mora sozinha. Minha casa tem 4 quartos e eu também estou sozinha. É ridículo. O que você está sugerindo? Olhei para ela com interesse. E se Leonor, Ruth e eu nos mudássemos para a sua casa, ou você para uma de nós? Criaríamos uma espécie de comunidade para a Era de Ouro. Ri, mas de repente achei a ideia atraente. Morar sozinha era bom, mas às vezes solitário, e a companhia dessas mulheres, com quem eu havia desenvolvido um relacionamento afetuoso, poderia tornar a vida mais gratificante. Sabe, não é uma ideia tão ruim assim, eu disse, tomando um gole de vinho. Preciso pensar nos detalhes, mas, no geral, eu gosto. Que ótimo, Delila se iluminou. Já conversei com as meninas, e elas também estão interessadas. Imagine quanto economizaremos em contas de luz, compras, e é mais seguro juntos. Passamos a noite discutindo as possibilidades de morarmos juntos. Para minha surpresa, a ideia me agradou cada vez mais. Talvez despejar Leroy e Nancy não fosse o fim, mas o começo de algo novo e melhor na minha vida. Naquela noite, deitada na cama, refleti sobre como as coisas tinham se tornado estranhas. Um mês antes, eu era uma viúva sem teto, forçada a viver com um filho e uma nora que não queriam me ver. Agora, eu tinha minha própria casa, novos amigos e planos para o futuro que pareciam mais brilhantes e interessantes do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado após a morte de Harold. Eu ainda estava de luto pelo término com Leroy e pela forma como as coisas tinham acontecido. Mas talvez essa aprovação fosse o que nós dois precisávamos, que eu encontrasse uma nova vida e ele finalmente crescesse e aprendesse a se defender. Enquanto adormecia, pensei em Harold. O que ele diria se me visse agora? Talvez ficasse surpreso com a minha determinação. Talvez triste com o conflito com o filho. Mas eu tinha certeza de que ele ficaria feliz em me ver encontrar uma nova alegria e um novo propósito na vida. Vai ficar tudo bem, Harold, sussurrei na escuridão. E com o Leroy também. Ele é mais forte do que pensávamos. Fazia 3 meses desde que eu expulsara Leroy e Nancy de casa. O inverno em Nantacock estava ameno, com nevascas ocasionais e céu predominantemente cinzento. Nosso clube da Era de Ouro, como Delila o chamava brincando, estava prosperando. Delila, Eleanor, Ruth e eu nos reuníamos regularmente na minha casa ou em uma delas para jantares, jogos de tabuleiro e conversas sinceras. Naquela manhã de janeiro, eu tinha acabado de tomar café da manhã quando Leroy ligou. Mantivemos contato, ligando uma vez por semana. Nossas conversas eram educadas, mas superficiais. Ele falou sobre seu novo emprego em uma cidade vizinha. Compartilhei atualizações sobre minha vida em Nantacock. Ambos evitamos mencionar Nancy e o conflito que havia levado à situação atual. Mãe, sua voz soou diferente do normal, mais tensa. Preciso te contar uma coisa. O que houve? Fiquei tensa, esperando más notícias. Nancy e eu estamos oficialmente divorciados. Assinamos os papéis finais ontem. Afundei lentamente na cadeira. Mesmo sabendo que eles haviam entrado com o pedido de divórcio, parte de mim ainda tinha esperança de que eles conseguissem superar a crise e salvar o casamento. Sinto muito, Leroy, eu disse com sinceridade. Não sinta, suspirou ele. Provavelmente é para o seu bem. Os últimos meses me mostraram que nosso casamento se baseava em eu sempre querer agradá-la.
Estou cansado de viver assim. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Não queria expressar alívio por ele finalmente ter percebido a toxicidade do seu relacionamento com Nancy. Ela está se mudando para a Flórida para morar com os pais, continuou Leroy. Ela vendeu sua imobiliária e decidiu recomeçar. E quanto à reivindicação dela a um pedaço da casa? Perguntei, lembrando-me das ameaças de Nancy de processá-la. Ela abriu mão deles em troca de eu assumir nossas dívidas conjuntas, respondeu Leroy. Acho que ela só queria acabar logo com aquilo. Entendo, eu disse baixinho. Como você está agora? Estou bem, disse ele, com um tom hesitante na voz. Na verdade, eu estava pensando. Posso te visitar neste fim de semana, só para conversar? Hesitei. Ao longo dos meses, criei uma nova vida, uma vida onde não havia espaço para velhos ressentimentos e conflitos. Mas Leroy ainda era meu filho, meu único filho. Claro, concordei. Venha almoçar aqui no sábado. No sábado, preparei-me nervosamente para a visita do Leroy. Assei sua torta de maçã favorita e preparei um assado, um prato que ele adorava desde criança. Delila passou por lá naquela manhã para me animar. Não deixe que ele sinta pena de você, ela aconselhou enquanto me ajudava a pôr a mesa. Ele é um homem adulto que fez suas próprias escolhas. Eu sei, suspirei. Mas ele ainda é meu filho. É por isso que você precisa ser firme. Delila pôs a mão no meu ombro. Senão, nada vai mudar. Leroy chegou pontualmente ao meio-dia. Quando abri a porta, mal o reconheci. Ele havia emagrecido, deixado a barba crescer e havia algo novo em seus olhos, uma confiança que não existia antes. Oi, mãe. Ele me abraçou, e senti algo dentro de mim tremer. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu sentia falta dele. Olá, Leroy. Eu me afastei primeiro. Entre. O jantar está quase pronto. Ele olhou ao redor, notando as mudanças na casa, cortinas novas, móveis reorganizados, quadros nas paredes. É aconchegante, disse ele, tirando o casaco. Tentei fazer deste lugar o meu lugar, respondi, levando-o para a cozinha. Durante o almoço, conversamos sobre assuntos neutros, o novo emprego dele, minhas aulas na biblioteca, o clima em Nantacoke. Ele me contou que estava alugando um pequeno apartamento perto do escritório e que estava se adaptando aos poucos ao novo lugar. Você fez algum amigo? Perguntei enquanto servia a sobremesa. Alguns colegas de trabalho com quem às vezes saímos para tomar uma cerveja, ele deu de ombros. Nada sério. Você tem uma vida social agitada, não é? Contei a ele sobre Delila, Eleanor e Ruth, sobre nossos encontros regulares e planos para o futuro. Sabe, estamos pensando em morar juntos, compartilhei. 4 mulheres solteiras da nossa idade, cada uma em sua casa grande, não é muito prático. Juntos, Leroy ergueu as sobrancelhas, surpreso. Aqui, talvez? Concordei. Ainda estamos decidindo qual casa é a mais adequada. A da Delila é a maior, mas tem 2 andares, o que não é ideal para pessoas mais velhas. A da Ruth tem uma linda casa térrea, mas só tem 2 quartos. E eu? A pergunta foi feita tão baixinho que não percebi imediatamente o que ele havia dito. O que você quer dizer? Se vocês todos morarem aqui, onde eu vou morar? Ele me olhou com uma espécie de desamparo infantil. Quando tudo isso acabar? Quando o que acaba? Eu franzi a testa. Nosso conflito. Leroy largou o garfo. Mãe, vim me desculpar. Errei em deixar a Nancy te tratar daquele jeito. Errei em concordar com a ideia da barraca. Entendo porque você ficou brava e nos expulsou. Mas agora que a Nancy se foi, não podemos recomeçar? Olhei para ele, tentando entender o que ele estava sugerindo. Um novo começo? O que você quer dizer? Quero ir para casa, disse-lhe sem rodeios. Para nossa casa, para viver aqui com você. Como antes. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Uma parte de mim, a parte maternal, queria concordar, esquecer toda a dor e deixar meu filho voltar. Mas a outra parte, a parte que havia lutado pela minha independência e criado uma nova vida, resistiu. Leroy, comecei gentilmente, esta não é mais a nossa casa.
Esta é a minha casa, e eu criei a minha vida aqui, o meu círculo social. Você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo seja igual. Mas eu sou seu filho, disse ele, num tom suplicante. E, legalmente, a casa ainda é parcialmente minha. Estremeci. Ele estava me ameaçando do mesmo jeito que eu ameacei ele e Nancy? Você quer mesmo ir por esse caminho? Perguntei baixinho. Leroy corou e baixou os olhos. Não, claro que não. Eu só estou confuso, mãe. Perdi minha esposa, minha casa, meu antigo emprego. Me sinto um perdedor que estragou tudo. Você não é um perdedor, suavizei. Você é um homem que cometeu erros e agora está aprendendo a conviver com as consequências. Todos nós convivemos. Mas você não pode me ajudar? Ele me olhou com olhos esperançosos. Pelo menos temporariamente, até eu me recuperar. Respirei fundo. Era o momento da verdade. Se eu dissesse sim, tudo voltaria ao normal. Eu voltaria a cuidar do meu filho adulto, resolveria seus problemas e sacrificaria meus próprios interesses pelo conforto dele. Se eu dissesse não, correria o risco de arruinar nosso relacionamento para sempre. Leroy, escuta. Escolhi as palavras com cuidado. Eu te amo. Você é meu filho, e nada vai mudar isso. Mas você é um homem adulto que precisa aprender a se virar sozinho. Voltar para esta casa seria um retrocesso para nós dois. Mas onde eu iria morar? Eu ouvia o desespero em sua voz. Meu apartamento é uma casinha de cachorro. Mal consigo me sustentar desde o divórcio. Olhei para ele, tão perdida e miserável. E de repente, lembrei-me do dia em que ele e Nancy se ofereceram para me deixar morar em uma barraca. Com que facilidade ele aceitou aquela oferta humilhante. Com que disposição ele esteve a sacrificar meu conforto pela paz de espírito com sua esposa. E foi aí que me dei conta. Tenho uma sugestão, disse eu, tentando conter um sorriso. Se você precisa tanto morar aqui, pode ficar na barraca no quintal. Leroy me encarou, sem acreditar no que ouvia. O quê? A barraca ainda está lá? Dei de ombros. Claro, é inverno, mas você disse que estava muito quente. Podemos te dar um aquecedor. É seguro. É a pilhas, e você pode usar o banheiro da casa, é claro. Repeti deliberadamente suas próprias palavras na ocasião. Pude ver em seu rosto que ele as reconhecia. Você está brincando comigo? Perguntou ele baixinho. De jeito nenhum, balancei a cabeça. Só estou te oferecendo a mesma coisa que você me ofereceu. Não é justo? Leroy ficou em silêncio, digerindo minhas palavras. Então, seus ombros caíram. Eu mereço, disse ele. Mas você não está falando sério, está? Você não vai me fazer viver numa barraca. Claro que não. Sorri. Eu não sou você. Ele se encolheu como se eu tivesse lhe dado um soco. Mãe, me desculpe mesmo. Se eu pudesse voltar atrás. Mas você não pode, interrompi-o, nenhum de nós pode. Só podemos seguir em frente. E agora? Ele parecia completamente perdido. Você não me quer de volta. Você não me perdoou. Eu te perdoei, Leroy, eu disse suavemente. Mas o perdão não significa que tudo precisa voltar a ser como era. Nós dois mudamos nesses meses. Encontrei uma nova vida, novos amigos. Você começou a aprender a se sustentar sozinho, sem Nancy controlando cada movimento seu. Voltar atrás reverteria todo esse progresso. Ele ficou em silêncio, olhando para a xícara de café. Posso passar aí às vezes? Perguntou finalmente. Só para uma visitinha, tipo hoje. Claro, sorri. Você sempre será bem-vindo na minha casa, mas como hóspede, Leroy, não como inquilino. Ele assentiu, aceitando a realidade. Depois que ele saiu, fiquei sentado na varanda por um longo tempo, olhando para a barraca ainda de pé no canto do quintal. Não a desmontei, deixando-a como um lembrete do que havia causado aquela mudança drástica na minha vida. Uma semana depois, Delila, Eleanor, Ruth e eu tomamos a decisão final de morar juntas. Minha casa foi a escolha. Era grande o suficiente, térrea e bem localizada.
Ruth vendeu sua casa para uma família jovem com filhos. Eleanor alugou a dela, e Delila deixou a casa para sua filha mais nova, que estava se divorciando e precisava de um lugar para morar. No final de fevereiro, nós 4 nos mudamos para casa. Dividimos as responsabilidades. Ruth, uma ex-bibliotecária apaixonada por ordem, ficou responsável pela organização da nossa casa. Eleanor, uma professora de literatura aposentada, administrava a nossa biblioteca compartilhada e o programa cultural. Delila, ex-chefe de restaurante, ficou responsável pela cozinha, e eu, com minha experiência postal, cuidei das finanças e da correspondência. Chamávamos nossa casa de abrigo das mulheres sábias, brincando, é claro, mas o nome pegou. Cada uma tinha seu próprio quarto, mas passávamos a maior parte do tempo juntas, na sala de estar conversando, na cozinha cozinhando, na horta cultivando vegetais e flores. Leroy manteve a palavra e vinha uma vez por mês. No início, sentiu-se estranho entre as 4 mulheres mais velhas, mas aos poucos se acostumou e até encontrou afinidade com Ruth, que compartilhava seu amor por filmes antigos. Um dia, no final de março, ele chegou com uma notícia inesperada. Comprei uma casa, anunciou durante o jantar. É pequena, mas é minha. Fiz uma hipoteca sozinho, sem comutuários. Parabéns. Sorri, sentindo uma onda de orgulho. É um grande passo. Quero transferir a minha parte da casa para você, disse ele. Colocá-la legalmente, inteiramente em seu nome. Olhei para ele surpresa. Tem certeza? Com certeza. Ele assentiu. Esta casa é sua. Você criou algo especial aqui. Ele olhou ao redor da cozinha onde estávamos sentados juntos, algo real. 2 semanas depois, nos encontramos no cartório e assinamos todos os papéis necessários. A casa era oficialmente minha. Obrigado, disse Leroy enquanto saíamos, por me dar uma lição. Foi cruel, mas necessário. Eu não queria ser cruel, admiti. Só estava me protegendo. E você fez a coisa certa. Ele sorriu. Sabe, às vezes acho que o despejo foi a melhor coisa que já me aconteceu. Me fez repensar toda a minha vida. Assenti, entendendo o que ele queria dizer. Às vezes, precisamos perder algo para ganhar algo mais valioso. Naquela noite, fui até o quintal e olhei para a barraca ainda de pé no canto. Com o início da primavera, as primeiras flores começavam a brotar ao redor dela. Você vai tirá-lo? Perguntou Delila enquanto me seguia para fora. Acho que não, respondi após uma pausa. Que fique como um lembrete. De quê? Que às vezes é preciso ir ao extremo para começar uma nova vida, sorri. E que nunca é tarde demais para se defender. Delila passou o braço em volta dos meus ombros e, juntas, observamos o pôr do sol colorir o céu sobre Nantacoque em tons de rosa e dourado. A vida que eu levava agora não era nada do que eu havia imaginado depois da morte de Harold. Era melhor, mais plena, mais rica.